Oi pessoal, a gente está aqui mais uma vez para discutir um pouquinho sobre os direitos humanos, né? A gente estava falando na aula passada a respeito de direitos do homem, do cidadão, e eu dei só um apanhado geral, bem global, a respeito aí de alguns antecedentes relacionados aos direitos do homem, do cidadão, aos direitos humanos propriamente. Mas um ponto que vocês precisam ter em mente, e isso deve ficar bem claro para vocês, é que os direitos humanos, eles são o que, na verdade? Eles são um conjunto de prerrogativas e garantias. Prerrogativas e garantias de quem? Inerentes ao homem, é evidente. Mas qual é a finalidade dos direitos humanos? O que eles almejam? Então eu sei que eles são um conjunto de prerrogativas e garantias inerentes ao homem. Ok. E qual é a finalidade deles? Vocês já pensaram a respeito disso? A finalidade deles é o respeito à dignidade. Dignidade de quem? De cada ser humano. Então eu tenho que os direitos humanos são um conjunto de prerrogativas e garantias inerentes ao homem, cuja finalidade é o respeito à sua dignidade. Mas respeito à sua dignidade por conta do quê? Em face do quê? Ora, eu não discuti com vocês lá atrás sobre a questão do absolutismo, então a ideia são um conjunto de prerrogativas e garantias inerentes ao homem, cuja finalidade básica é a sua dignidade, o respeito à sua dignidade em face dos excessos do Estado. Mas para quê? Em face dos excessos do Estado, com qual objetivo? Qual o objetivo de limitar o poder do Estado? De limitar o poder supremo e absoluto. A ideia é o quê? Estabelecer condições mínimas de vida para aquele indivíduo. Ou seja, para você e para mim, para o meu vizinho, para o meu colega, para o colega que está sentado ao lado de você na sua sala de aula. Então, essa é a ideia dos direitos humanos, tá? Mas para que isso aconteça, eu preciso que esses direitos, eles tenham algumas características básicas, características indispensáveis. Nesse aspecto, surgem diversas teorias, mas o fator central que eu preciso ter em mente é que esses direitos humanos, eles são indivisíveis. Eu não posso dividi-los por etapas, por fases e entender que eles se limitam entre si. O que eu quero dizer com isso? Que os direitos humanos, eles se complementam. Não é porque eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à vida, por exemplo, que um se limita ao outro, ou que ele se divide, são direitos opostos. Não, eles caminham junto, lado a lado. Eles se completam, essa é a ideia de indivisibilidade. Mas, professora, só há esta característica? Não, os direitos humanos, eles têm uma série de características. Uma outra característica que merece destaque é a historicidade. Por que eu falo em historicidade? Ora, porque os direitos humanos, eles são fruto de uma evolução histórica, eles têm uma natureza histórica, com uma base principalmente atrelada à ideia de cristianismo. Um fator muito ligado à religião, à moral. Por isso que há duas correntes. Abram parênteses aí nisso e anotem, eu tenho duas correntes que falam a respeito dos direitos humanos. Uma corrente que trata de um relativismo, que aborda questões culturais e morais de uma sociedade, dizendo que elas devem ser respeitadas, ainda que gerem prejuízo a direitos de outra comunidade. O que isso quer dizer quando eu falo em relativismo? Ora, eu estou querendo dizer para vocês que os direitos humanos, por essa concepção de relativismo, essa corrente relativista, ele me diz que eu preciso respeitar questões culturais. Quer dizer o quê? Que eu tenho direitos humanos ligados, por exemplo, a uma comunidade indígena. Que esses direitos, eles devem ser respeitados, ainda que em prejuízo de uma comunidade sem esses traços culturais, que convivem na mesma área. O relativismo, ele me diz que eu devo respeitar, então, aspectos do regionalismo. Vamos pensar dessa forma para ficar mais simples e mais acessível. E quando eu falo numa corrente universalista, uma questão de universalismo cultural,
De acordo com essa corrente dos direitos humanos, eu tenho que pensar em implementação global. Eu não poderia ter essas limitações relacionadas a condições peculiares de uma comunidade, tá? Quando eu estou pensando na característica da historicidade, é evidente que ela traz dentro dela aspectos relacionados à cultura de determinados povos de cada região. Então, tomar isso em mente, que eu tenho duas correntes que falam a respeito da implementação dos direitos humanos, mas que o ponto central, em que pese eu tenho aspectos culturais que influenciam, a ideia é se pensar numa aplicação global, em direitos de cunho global. Mas eu não posso também deixar de lado fatores ligados ao regionalismo, tá? Então aqui, além da historicidade como característica, a gente já falou aqui de indivisibilidade, historicidade, agora a gente vai falar aqui de universalidade. Tá ligado essa corrente aí universalista, aquilo que eu dizia para vocês agora há pouco, ora, uma aplicação global dos direitos humanos, não foi isso que eu disse para vocês há alguns segundos atrás? Só voltar o vídeo que vocês vão perceber isso. Quando eu tô falando em universalidade, pessoal, quero dizer que esses direitos humanos, eles têm capacidade para alcançar qualquer indivíduo. Eu não posso limitar. Ele serve para mim, mas serve para você, serve para todo mundo. Então eu não posso ter limitação nesse direito. Não é porque o Zezinho, filho da Dona Maria, que é traficante e tá preso lá na penitenciária estadual de Ponta Grossa, por exemplo, que ele não tem direitos humanos. Ele tem, tá aqui, ó, tá me dizendo que alcança a todos os humanos. Então eu não posso limitar isso, tá? Então eu falei pra vocês aqui de indivisibilidade, historicidade, universalidade. E daí, tem mais? Tem mais alguma característica, mais algum fator que seja capaz de identificar os direitos humanos? Que eu posso dizer que é da essência deles? Olha, eu tenho, além disso, inexauribilidade. Veja a expressão, aquilo que é inexaurível, aquilo que não se acaba, aquilo que não se extingue com o tempo. Quer dizer, então, quando eu falo inexauribilidade, eu estou dizendo de algo que é inesgotável. Aquilo que não vai se acabar, que não vai se exaurir. Lembra quando eu coloco lá assim, exauriu o prazo do fulano, exauriu o prazo do Zezinho, o juiz despacha lá e diz, olha, o prazo está exaurido. Quer dizer, olha, o seu prazo acabou. Os direitos humanos acabam? Não, eles são inexauríveis. Então eu estou falando para vocês de inexauribilidade, ou seja, eles não se esgotam. E além de não se esgotar, quando eu penso que eles são inexauríveis, eu tenho que pensar junto que eles são ampliáveis, que eu posso ampliar esses direitos. Professora, quer dizer então que o rol dos direitos humanos, ele não é limitado? Não, ele não é limitado. A gente pode dizer então, pessoal, usando uma expressão aí do latim, que o rol ele não é números clausus, ele é números abertos, ou seja, ele permite que hajam novos direitos que sejam inseridos a eles, tá? Então eu disse para vocês sobre indivisibilidade, historicidade, vamos lá, lembrem comigo aí, universalidade e qual que é o outro? Inexauribilidade, que foi o último que a gente viu agora, né? Nós vimos então 4 características. Há mais características? É claro que ainda tem bastante coisa pra gente ver. Além disso, eu tenho essencialidade. Por que eu falo em essencialidade como característica dos direitos humanos? Alguém consegue pensar nisso? Ora, por que essencialidade? Porque eles são da essência do ser humano. Eles se ligam ao valor supremo da sua dignidade, ao mínimo de cada indivíduo. Sem esses direitos humanos, eu posso dizer que eu não tenho dignidade, eu preciso deles, eles são da minha essência. Sem eles eu não consigo viver de forma digna no meio social, tá? Então vamos lá. Indivisível, historicidade, universalidade, inexauribilidade, essencialidade. E o que vem na sequência? Imprescritibilidade. Ora, teria razão de ser, de existir um direito ligado ao meu íntimo, ao mínimo que eu preciso para viver em sociedade. Aquilo que me traga dignidade. Se aquilo prescrevesse com o decurso do tempo, haveria razão para que um direito
ligada à minha existência mínima, com o decurso do tempo ele se exaurisse, ó, lembra lá da característica que a gente falou agora há pouco? Olha que legal, a gente vai atrelando uma com a outra. Há possibilidade que ele se exaura? Há possibilidade que ele acabe com o tempo? Lembra quando eu falo na prescrição? Vocês devem estar estudando aí, ou vão estudar aí direito penal, processo penal, prescrição da pretensão punitiva do Estado. Ó, o Estado perdeu o direito de punir o seu Zezinho, o filho lá da Mariazinha. E daí eu digo pra vocês, os direitos humanos prescrevem? Não, os direitos humanos não prescrevem, pessoal. Eles não se perdem com o passar do tempo. Não é porque eu não exerci a minha liberdade hoje que daqui a 10 anos eu não posso exercê-la. Não, ela continua ali. Ela tá ligada ao meu mínimo. Eu posso exercê-la a qualquer momento, tá? Lembrando que o meu excesso pode significar a violação do direito do meu colega. Então eu sempre tenho que ter bom senso e prudência no exercício dos direitos e garantias relacionados ao mínimo existencial do ser humano, né? Aos direitos humanos, e quando eu falo no ordenamento jurídico interno, aos direitos fundamentais, tá? Além de imprescritibilidade, tem mais alguma coisa? Pensa bem, se eu tô falando num direito que é meu, mas você também tem. Só que se ele é meu, ligado ao meu mínimo existencial, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Que ele é inalienável. Toda vez que eu falo inalienabilidade, uma ideia bem legal é você lembrar assim, você pode vender o seu direito à vida? Pode vender o seu nome? Aquilo que é o mínimo? Relaciona isso com o direito de personalidade, lá no direito civil. Eu costumo fazer isso porque me parece uma correlação simples e como forma de memorização. Eu consigo vender o meu direito à vida? Não, né? É inalienável. Então pensa bem, os direitos humanos, eles não podem ser alienados, eles são meus, eu não posso transferir para ninguém. Todo mundo tem o seu. Então ninguém transfere para ninguém. Cada um tem o seu direito. Todos têm direitos humanos. Não precisa ter alienação. E isso também não é permitido dentro do ordenamento jurídico, tá? Além disso, vamos lá, vamos relembrar. Indivisível, historicidade, universalidade, inexauribilidade, essencialidade, imprescritibilidade, inalienabilidade. Ó, quantos que a gente tem? Nós já temos 7 características. Tá lá. Inalienabilidade e irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade, ela encontra-se ligada diretamente com a inalienabilidade, porque eu não posso renunciar aos meus direitos humanos. Eles são meus. Eu posso exercer a qualquer minuto, a hora que eu quiser. Lembra porque eu disse que eles são imprescritíveis? Sim, eu posso. Ah, mas já que eu não quero exercer nesse momento, então eu posso renunciar dele hoje? Olha, hoje eu abdico da minha liberdade. Hoje eu vou abdicar do meu direito à vida? Não. Não é porque você não quer exercer o seu direito hoje que você pode renunciá-lo. Fazer uma renúncia parcial que seja desse direito. Não. Diante da natureza dele, ou seja, lembra aquilo que a gente falou agora um pouquinho, lá no comecinho desse vídeo? A característica dele, o que é? Me garantir um mínimo. Lembra lá? Se vocês voltarem lá nas primeiras palavras, vocês vão ver que eu disse assim, garantir condições mínimas de vida. A ideia sempre se relaciona ao mínimo existencial do ser humano. Aquilo que é básico, indispensável para a sua condição de pessoa, para a sua condição do quê? De cidadão, de ser humano. Então eu preciso disso. Eu não posso simplesmente renunciar e ceder parte desse direito. Isso é impossível, tá? Além disso, o que vem atrelado? Vocês percebem que uma característica se complementa com a outra. Inviolabilidade. Se eu estou falando de um direito, lembra lá atrás, que ele surgiu com qual finalidade, que eu disse para vocês no começo dessa aula? Limitar o poder do Estado. Não foi isso que eu falei para vocês? Então veja bem, quando eu estou falando em inviolabilidade, eu quero dizer que ele não pode ser limitado. Eu não posso limitar um direito humano ligado à minha essência, aquilo que me traz condições mínimas para uma vida digna, por atos infraconstitucionais. Eu não posso limitar por atos administrativos. Quer dizer que não pode vir um decreto, um ato normativo qualquer e limitar o meu direito à liberdade de expressão, à vida. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter limitações aos meus direitos humanos, tá? Então vamos lá. Eu tenho
indivisibilidade, historicidade, vão anotando comigo, universalidade, inexauribilidade, essencialidade, olha lá, 5, imprescritibilidade, mas eu falei que nós já estávamos na oitava, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, ó, 9 já, hein? E efetividade. Então vamos lá. Por que eu falo de efetividade para os direitos humanos? Pensa aqui comigo. Basta que haja previsão normativa, ou seja, previsão legal sobre a existência de um direito. Eu posso pegar o papel lá da Constituição, pegar o papelzinho que está escrito aqui e sair na rua falando, olha, eu tenho esse direito. Vocês conseguem exercer ele com isso exclusivamente? Com essa previsão normativa? Não. Não basta que seja me assegurado o direito à vida. Para que eu possa galgar êxito nesse direito, eu preciso do quê? Instrumentos de saúde, saúde de qualidade, eu preciso de acesso a saneamento básico, moradia, eu preciso de infraestrutura do Estado. Então, quando eu estou falando de efetividade, pessoal, como característica dos direitos humanos, eu quero dizer o quê? Que o Estado, ou seja, os direitos humanos limitam a atuação estatal para garantir a minha dignidade, mas, por outro lado, trazem uma prestação positiva do Estado. Não é apenas uma negação, mas há uma prestação positiva. Qual que é essa prestação positiva do Estado em meio à efetivação dos direitos humanos? Ora, a prestação positiva o que é? A criação de mecanismos capazes de propiciar a efetivação e a validação concreta dos direitos fundamentais dentro do ordenamento jurídico interno e quando eu falo em direitos humanos na ordem internacional. Se vocês vão perceber que alguns livros se valem da expressão de criação de mecanismos coercitivos, ou seja, uma capacidade de coerção para trazer efetivação e realmente garantir a validade dos direitos humanos, tá? Além da efetividade, de todas as outras características que nós vimos, tem mais? Tem, ainda não acabou. Eu ainda preciso falar de limitabilidade, tá? Por que eu falo em limitabilidade? Veja bem, tomar cuidado com isso. Eu disse pra vocês que eles são irrenunciáveis, não falei? Que eles são imprescritíveis e que eles são inalienáveis. Como que eu falo em limitabilidade? Quando eu tô falando de limitabilidade, pessoal, eu quero dizer que esses direitos humanos, em que pese a necessidade de me garantir sua relação com a ideia de mínimo existencial, o mínimo que o ser humano precisa para ter uma vida com dignidade propriamente, eles podem sofrer limitações, eles não são absolutos. Mas não são absolutos em que sentido, professor? Ora, há períodos de crise dentro do Estado, um estado de sítio, um estado de defesa, em que constitucionalmente se admitem limitações. Essas limitações são necessárias por um período provisório de tempo para garantir a rigidez do Estado e com princípios, direitos que nós dizemos ali superiores naquele momento. Quando eu estou falando dessa limitabilidade, eu tenho que ter em mente que é necessário que eu faça uso do princípio da ponderação. Lembra lá, quando vocês estudam lá em Introdução às Normas do Direito, né, em IED, vocês também devem ter estudado isso, ou vão estudar agora em Teoria Geral do Processo, que eu preciso fazer uma ponderação de princípios e ver dentro daquele caso concreto, daquele momento histórico vivenciado, aquilo que deve prevalecer naquela situação. Então, tomar cuidado. Quando eu falo em limitabilidade, eu atrelo isso a períodos de crise dentro do Estado, a momentos de crise que impõem uma certa limitação. Por conta disso, eu digo que esses direitos eles não seriam absolutos. Tomar muito cuidado quando vocês forem estudar a respeito disso para não fazer uma interpretação equivocada e passar a compreender que eles são, portanto, renunciáveis ou alienáveis ou que são possíveis de serem violados, tá? Tomar muito cuidado com isso, tá? Os momentos de crise previstos constitucionalmente, eles são um rol taxativo, então eu não tenho uma possibilidade ampla de alteração disso a qualquer instante, tá? Eu sugiro que vocês leiam um pouquinho sobre
os momentos constitucionais de crise, como estado de defesa e estado de sítio, tá ok? Qualquer dúvida vocês podem colocar no fórum ou mandar uma mensagem direto para a professora que nós vamos tentar esclarecer esse respeito para vocês, tá? Além disso daí, o que eu tenho junto como característica dos direitos humanos? Complementariedade. Professora, mas o que é isso? Complementariedade, professora? Olha, eu preciso fazer um estudo complexo do direito. Eu posso pensar no direito como uma norma pura e simples, isolada de qualquer outro texto? Não, eu preciso fazer uma análise global. Eu não posso pegar um direito e querer aplicar ele sozinho. Eu tenho todo um emaranhado que envolve ele. Eu tenho inúmeras questões que se relacionam. Vamos partir naquilo que a gente vem falando já desde o começo sobre o direito à vida. Olha, esse direito à vida, ele é analisado de forma conjunta, como acesso à saúde, médicos de qualidade, acesso à medicação, a tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Mas por fora, eu também tenho outras questões, como moradia. Já disse isso para vocês agora há pouco. Como acesso à energia, a saneamento, a infraestrutura. São todos relacionados ao direito à vida. Então eu tenho um complexo, eu tenho um conjunto que unidos eles formam um todo harmonioso. Então eu não posso pensar de forma isolada, eu tenho que pensar com a característica de complementariedade, que há outras normas e princípios que complementam esses direitos humanos. Não posso perder de vista que quando eu estou falando daquilo que está dentro da nossa Constituição, eu estou falando de direitos fundamentais. Tomar cuidado com isso. Isso é questão de concurso, cai bastante e é interessante vocês tomarem cuidado. Então anota aí a dica da professora com relação às terminologias. A gente já falou isso em outras aulas e eu estou repetindo de novo aqui para vocês devido à importância dessa questão, tá? Outro aspecto importante é uma outra característica, além da complementariedade. Concorrência. Professor, mas concorrência, que característica é essa? Né? Por que essa expressão concorrência? Essa característica, ela aparece dessa forma para dizer para todos nós que os direitos humanos, eles podem ser exercidos de forma concorrente. Quer dizer o quê? Que eu posso exercer mais de um direito ao mesmo tempo. Eu não tenho limitação. Olha, se eu estou exercendo agora o meu direito à vida, eu não posso exercer de liberdade. Eu posso fazer os dois. Eu posso, por exemplo, meu direito à liberdade, querer saltar de paraquedas e junto eu estou tratando do meu direito à vida, a forma como eu exerço ele. É óbvio, aí olha, veio uma discussão aí, né? Eu estou colocando em risco a minha integridade física, mas é uma opção que eu faço, olha, uma ponderação. Tenho dois direitos atuando em conjunto. Não tem limitação aí, porque é minha vontade. É um ato de disposição da vontade meu, tá ok? Além da concorrência, eu tenho vedação do retrocesso. Quando eu tô falando dessa característica, é uma das características assim, que eu mais gosto de discutir, porque essa característica ela surgiu aí, quando eu tô falando dos direitos ambientais e tudo mais, quando eu tô falando lá da França, ela vem com lá a vedação non-cliquet. Para dizer o seguinte, olha, ou efeito non-cliquet, depende muito de cada autor, vai utilizar uma outra expressão. Proibição de retrocesso, nem sempre se utiliza a expressão vedação de retrocesso. Essa característica vem para dizer o seguinte, agora há pouco eu disse para vocês que eu poderia ampliar, quando eu falava de inexauribilidade. A proibição de retrocesso, ela vem para dizer, olha, os direitos humanos, uma vez alcançados, uma vez assegurados, eles nunca mais vão deixar de existir. Eles vão estar ali. Quer dizer que eu não posso, por exemplo, retirar a proteção do direito à vida. Está ali, ela já está garantida, ela já está assegurada, eu não posso retirar mais. Só que eu posso ampliar o rol desses direitos. Então, a vedação de retrocesso, ela diz, olha, uma vez alcançado um status dentro da proteção dos direitos humanos, ou seja, um nível de proteção, eu nunca posso reduzir, eu nunca posso diminuir. O menos não pode, mas o mais pode. Então, a vedação de retrocesso, ela vem para dizer, olha, você pode reduzir? Não. Uma vez esse direito foi alcançado, você não pode mais reduzi-lo, mas você pode o quê? Ampliá-lo.
A discussão ela vai ainda por um patamar ainda maior, porque a doutrina discute a ponto de dizer que sequer uma nova Assembleia Constituinte é capaz de violar e de romper com a proibição de retrocesso. Quer dizer o quê? Para essa parte da teoria, vocês podem dar uma lidinha na Flávia Piovesan. Que, ora, um direito fundamental, porque eu estou falando da ordem jurídica interna, ou direitos humanos no aspecto internacional. Uma vez eles previstos expressamente, ainda que haja uma nova Assembleia Constituinte, como aquela que teve lá em 88, eu não posso retirar esse direito do texto normativo, tá? Eu posso fazer o quê? Incluir novos direitos, mas não retirar aquele que já me foi assegurado num texto normativo anterior, tá? Então aqui, pessoal, a gente fechou as características. Apenas para relembrar quais são as características. Vamos lá, são várias. Eu espero que vocês tenham anotado aí e venham junto comigo aqui relembrando. Indivisibilidade, historicidade, universalidade. Vamos lá, o que mais que tem? Inexauribilidade, essencialidade, imprescritibilidade. E o que mais? Inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade. E daí, acabou? Não, né? A gente viu que tinha muitas características. Tem efetividade, limitabilidade, complementariedade, concorrência e a última, vedação do retrocesso, tá? Eu quero que vocês façam aí uma análise a respeito da proibição de retrocesso, da vedação de retrocesso. Eu quero uma análise crítica e reflexiva ao mesmo tempo a respeito desse instrumento da proibição de retrocesso, como que ele se opera, quais são as teorias que dizem a respeito dele, para vocês entregarem aí junto com aquela primeira resenha que eu passei para vocês, né? Então, na segunda quinzena de março, tá ok? Perdão, na primeira quinzena de março, tá? Lembrando que essas atividades vocês vão ter que fazer o envio através do sistema também, tá ok? Obrigada, pessoal, e a gente se vê na próxima.